Liturgia do dia 26 de março de 2023, quinto domingo da Quaresma. Primeira leitura, leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, saberei que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor, palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 129. No Senhor toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No Senhor toda graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. No Senhor toda a graça e redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. No Senhor toda a graça e redenção. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse:
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste 5º domingo da Quaresma, a liturgia garante-nos que o desígnio de Deus é a comunicação de uma vida que ultrapassa definitivamente a vida biológica. É a vida definitiva que supera a morte. Na primeira leitura, Yahvé oferece ao seu povo exilado, desesperado e sem futuro, condenado à morte, uma vida nova. Essa vida vem pelo Espírito, que irá recriar o coração do povo e inseri-lo numa dinâmica de obediência a Deus e de amor aos irmãos. O Evangelho garante-nos que Jesus veio realizar o desígnio de Deus e dar aos homens a vida definitiva. Ser amigo de Jesus e aderir à sua proposta, fazendo da vida uma entrega obediente ao Pai e um dom aos irmãos, é entrar na vida definitiva. Os crentes que vivem desse jeito experimentam a morte física, mas não estão mortos, vivem para sempre em Deus. A segunda leitura lembra aos cristãos que no dia do seu batismo optaram por Cristo e pela vida nova que ele veio oferecer. Convida-os, portanto, a ser coerentes com essa escolha, a fazerem as obras de Deus e a viverem segundo o Espírito. O Evangelho segundo João procura apresentar Jesus como o Messias, Filho de Deus enviado pelo Pai para criar um homem novo. No livro dos Sinais, o autor apresenta, recorrendo aos sinais da água, do pão, da luz, do pastor e da vida, um conjunto de catequeses sobre a ação criadora e vivificadora do Messias. O texto que hoje nos é proposto é exatamente a 5ª catequese, a da vida, do livro dos Sinais. Trata-se de uma narração única, que não tem paralelo nos outros 3 evangelhos. A cena situa-nos em Betânia, uma aldeia a leste do Monte das Oliveiras, a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém.
o autor da catequese coloca-nos diante de um triste episódio familiar, a morte de um homem. A família mencionada, constituída por 3 pessoas, Marta, Maria e Lázaro, parece conhecida de Jesus. No versículo 5 disse que Jesus amava Marta e sua irmã Maria e Lázaro. A visita de Jesus à casa desta família é, aliás, mencionada também em Lucas 10. A família de Betânia apresenta algumas características dignas de nota. Em primeiro lugar, o autor da narração não faz qualquer referência a outros membros, para além de Maria, Marta e Lázaro. Não há pai, nem mãe, nem filhos. Além disso, João insiste no grau de parentesco que une os 3. São irmãos. A palavra irmão será a palavra usada por Jesus após a ressurreição para definir a comunidade dos discípulos. E este apelativo será comum entre os membros da comunidade cristã primitiva. Por outro lado, notemos a forma como é descrita a relação entre Jesus e esta família de irmãos. Trata-se de uma família amiga de Jesus, que Jesus conhece e que conhece Jesus, que ama Jesus e que é amada por Jesus, que recebe Jesus em sua casa. Um fato abala a vida desta família. Um irmão, Lázaro, está gravemente doente. As irmãs mostram o seu interesse, preocupação e solidariedade para com o irmão doente e informam Jesus. A relação de Jesus com Lázaro é de afeto e amizade, mas Jesus não vai imediatamente ao seu encontro. Parece até atrasar-se deliberadamente. Com a sua passividade, Jesus deixa que a morte física do amigo se consume. Provavelmente, na intenção do nosso catequista, o pormenor significa que Jesus não veio para alterar o ciclo normal da vida física do homem, libertando-o da morte biológica. Veio sim para dar um novo sentido à morte física e para oferecer ao homem a vida eterna. Depois de 2 dias, Jesus resolve dirigir-se à Judeia ao encontro do amigo. No entanto, a oposição a Jesus estava precisamente na Judeia e, de forma especial, em Jerusalém. Os discípulos tentam dissuadi-lo. Eles não entenderam ainda que o plano do Pai é que Jesus dê vida ao homem enfermo, mesmo que para isso corra riscos e tenha de oferecer a sua própria vida. Jesus não dá atenção ao medo dos discípulos. A sua preocupação única é realizar o plano do Pai, no sentido de dar vida ao homem. Jesus não pode abandonar o amigo. Ele é o pastor que desafia o perigo por amor dos seus. Ao chegar a Betânia, Jesus encontrou o amigo sepultado há já 4 dias. De acordo com a mentalidade judaica, a morte era considerada definitiva a partir do 3º dia. Quando Jesus chega, Lázaro está, pois, verdadeiramente morto. Jesus não elimina a morte física, mas para quem é amigo de Jesus, a morte física não é mais do que um sono, do qual se acorda para descobrir a vida definitiva. A esta altura entram em cena as irmãs de Lázaro. Marta é a primeira. Vem ao encontro de Jesus e insinua a sua reprovação. Jesus podia ter evitado a morte do amigo se tivesse estado presente, pois onde ele está, reina a vida. No entanto, mesmo agora, Jesus poderá interceder junto de Deus. Deus atendê-lo-á e devolverá a vida física a Lázaro. Marta acredita em Deus, acredita que Jesus é um profeta, através de quem Deus atua no mundo, mas ainda não tem consciência de que Jesus é a vida do Pai e que Ele próprio dá a vida. Jesus inicia a sua catequese dizendo-lhe: teu irmão ressuscitará.
Marta pensa que as palavras de Jesus são uma consolação banal e que ele se refere à crença farisaica segundo a qual os mortos haveriam de reviver no final dos tempos, quando se registrasse a última intervenção de Deus na história humana. Isso ela já sabe, mas não chega. Esse último dia ainda está tão longe. Jesus, no entanto, não fala da ressurreição do final dos tempos. O que ele diz é que para quem é amigo de Jesus, não há morte sequer. Jesus é a ressurreição e a vida. Para os seus amigos, a morte física é apenas a passagem desta vida para a vida plena. Jesus não evita a morte física, mas ele oferece ao homem essa vida que se prolonga para sempre. Para que essa vida definitiva possa chegar ao homem, é necessário, no entanto, que o homem adira a Deus e o siga, num caminho de amor e de dom da vida. Todo aquele que vive e acredita em mim nunca morrerá. A comunidade de Jesus, a comunidade dos que aderiram a ele e ao seu projeto, é a comunidade daqueles que já possuem a vida definitiva. Eles passarão pela morte física, mas essa morte será apenas uma passagem para a verdadeira vida. E é essa vida verdadeira que Jesus quer oferecer. Confrontada com esta catequese, acreditas nisto? Marta manifesta a sua adesão ao que Jesus diz e professa sua fé no Senhor que dá a vida. Acredito, Senhor, que tu és o Messias, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Maria, a outra irmã, tinha ficado em casa. Está imobilizada, paralisada pela dor, sem esperança. Marta, que falara com Jesus e encontrara nele a resposta para a situação que a fazia sofrer, convida a irmã a sair da sua dor e a ir, por sua vez, ao encontro de Jesus. Maria vai rapidamente, sem dar explicações a ninguém. Ela tem consciência de que só em Jesus encontrará uma solução para o sofrimento que lhe enche o coração. Também nas palavras de Maria há uma reprovação a Jesus pelo fato de ele não ter estado presente, impedindo a morte física de Lázaro. Jesus não pronuncia qualquer palavra de consolo, nem exorta à resignação, como é de costume fazer nestes casos. Vai fazer melhor do que isso e vai mostrar que ele é efetivamente a ressurreição e a vida. A cena da ressurreição de Lázaro começa com Jesus a chorar. Não é pranto ruidoso, mas sereno. Jesus mostra dessa forma o seu afeto por Lázaro, a sua saudade do amigo ausente. Ele, como nós, sente a dor diante da morte física de uma pessoa amada. Mas a sua dor não é desespero. Jesus chega junto do sepulcro de Lázaro. A entrada da gruta onde Lázaro está sepultado está fechada com uma pedra, como era costume entre os judeus. A pedra é aqui, símbolo da definitividade da morte. Separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos, cortando qualquer relação entre um e outro. Jesus, no entanto, manda tirar essa pedra. Para os crentes, não se trata de duas realidades sem qualquer relação. Jesus, ao oferecer a vida plena, abate as barreiras criadas pela morte física. A morte física não afasta o homem da vida. A ação de dar vida a Lázaro representa a concretização da missão que o Pai confiou a Jesus, dar vida plena e definitiva ao homem. É por isso que Jesus, antes de mandar Lázaro sair do sepulcro, ergue os olhos ao céu e dá graças ao Pai. A sua oração demonstra a sua comunhão com o Pai e a sua obediência na concretização do plano do Pai. Depois, Jesus mostra Lázaro vivo na morte, provando à comunidade dos crentes que a morte física não interrompe a vida plena do discípulo que ama Jesus
e o segue. A família de Betânia representa a comunidade cristã, formada por irmãos e irmãs. Todos eles conhecem Jesus, são amigos de Jesus, acolhem Jesus na sua casa e na sua vida. Essa família também faz a experiência da morte física. Como é que deve lidar com ela? Com o desespero de quem acha que tudo acabou? Com a tristeza de quem acha que a morte venceu por algum tempo até que Jesus ressuscite o irmão morto no final dos tempos? Perspectiva dos fariseus da época de Jesus? Não. Ser amigo de Jesus é saber que Ele é a ressurreição e a vida, e que dá aos seus a vida plena em todos os momentos. Ele não evita a morte física, mas a morte física é, para os que aderiram a Jesus, apenas a passagem imediata para a vida verdadeira e definitiva. Para os amigos de Jesus, para aqueles que acolhem a sua proposta e fazem da sua vida uma entrega a Deus e um dom aos irmãos, não há morte. Podemos chorar a saudade pela partida de um irmão, mas temos de saber que ao deixar este mundo, ele encontrou a vida plena na glória de Deus. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.